Boa tarde, comunidade! Tudo bem com vocês? Seguinte, olha, hoje excepcionalmente aqui nessa aula das quintas-feiras, que a gente sempre tem vindo ao vivo, a gente não conseguiu estar aqui ao vivo com vocês. Mas a gente não quis deixar vocês sem o nosso conteúdo de quinta, então por isso a Dani tá deixando a aula aqui toda preparadinha e vai aparecer aqui logo mais uma aula sensacional de fusão de imagem para você, ou seja, você vai aprender a fazer a edição, né, a fusão de imagem para poder realizar a foto de forma segura, da pose do sapinho, do saquinho de batata ou de qualquer outra imagem que você precise fazer fusão. Combinado? Então eu vou soltar o vídeo aqui, uma aula incrível para você. Eu vou mostrar alguns truques e dicas para fazer fusão de imagem, para completar o fundo que está faltando de uma imagem e algumas coisinhas assim que são essenciais no nosso dia a dia, tá? Que às vezes na hora de editar a gente começa a ficar se batendo ali, ah, meu Deus, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e não consegue. Então eu vou abrir aqui o Lightroom ou o Photoshop, deixa eu ver aqui, tá aberto aqui. Eu vou importar as fotos que eu deixei aqui na minha área de trabalho. Vou colocar aqui na pasta do Miguel. Vou importar essas imagens para o Lightroom. Vou vir aqui em biblioteca, vou importar. Aqui. Aí, ó. Já estão aqui as imagens. Tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, se eu vou usar o Flowcat e falta um pedacinho aqui para completar, como é que eu completo esse fundinho aqui no Photoshop? Então eu vou mostrar isso para vocês. Porque a maioria dos nossos Flowcats são de tamanho pequeno. Qual que é o tamanho do Flowcat pequeno? A medida dele é 60 por 90. E a maioria dos Flowcats que nós temos é dessa medida. Acho que a gente só tem uns 2 ou 3 que são grandes. Então, toda vez que a gente usa um Flowcat, sempre vai faltar um pedacinho. E agora eu vou mostrar para vocês como editar esse pedacinho faltando. Nessa imagem, eu vou mostrar para vocês como editar esse fundo aqui de manta faltando. Tá? E aqui, por último, vai ter fusão de imagem. Então, eu vou começar aqui por essa... Aliás, vou começar por essa aqui que é mais simples. Esse aqui é o Pedrinho. E eu vou editar aqui esse fundinho faltando. Aqui no Lightroom não é possível eu completar esse fundinho faltando. Não vai ficar bom, vai me dar muito trabalho e nem sei se isso vai ser possível, tá? E o resultado não vai ser satisfatório. Então, eu vou mandar essa foto lá pro Photoshop, porque lá eu vou conseguir completar aqui o fundo, né? Fazer a edição dessa imagem. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima da imagem, editar em Photoshop, ou vou dar um Ctrl E e ele vai abrir lá no Photoshop essa imagem. Beleza, tô com a imagem aqui do Pedrinho. Então, como que eu vou fazer para completar esse fundo aqui que tá faltando? O primeiro passo é vir aqui no plano de fundo, no background, e duplicar esse plano de fundo. Então, eu vou dar um Ctrl J para isso. Beleza, dupliquei esse plano de fundo. A Jaqueline está me perguntando se eu indico alguma mesa digitalizadora para editar as imagens. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Porque eu vou usar ela agora. Eu uso essa mesa digitalizadora da Wacom, tá? Ela é bem simples, ela é sem fio, mas vocês podem ter uma com fio. Ela vem com essa caneta. E tudo que eu vou fazer... Deixa eu virar que ela é assim. Tudo que eu for fazer na tela do computador, ele é como se fosse espelhado. Onde eu mexer aqui na Wacom, vai ser exatamente o que eu estiver mexendo na tela. É como se fosse espelhado, diferente do mouse que a gente pode tirar, arrastar e colocar de um lugar para outro. Esse modelo aqui, as mesas digitalizadoras, ela corresponde exatamente à tela, então fica muito mais intuitivo. Como ela vem com essa caneta, deixa eu colocar assim para parecer melhor. Como ela vem com essa caneta, fica muito mais fácil editar a imagem, retirar as imperfeições, fazer os ajustes, é muito mais fácil. Muita gente compra alguma mesa digitalizadora
Mas aí começa a usar e falar, eu não consigo usar. Porque no começo é como se a sua mão tivesse um pouco boba, assim. É quando você é destro e parece que tá tentando escrever com a mão esquerda, assim. Você fica meio desorientado. Então a pessoa desiste e guarda na gaveta e não usa e prefere ficar lá com o mouse sofrendo, com dor no pulso e demorando mais na edição, sendo que com a Wacom seria muito, muito mais fácil. Então você tem que insistir. Na hora que você compra uma mesa digitalizadora, você precisa ir treinando, vai acostumando. E assim, as pessoas que tinham muita dificuldade e que eu insisti para que elas começassem a trabalhar, que elas já tinham uma mesa digitalizadora e não estavam trabalhando porque falaram que não se adaptaram, eu falei: insiste, insiste ali por uma semana no máximo, que você vai conseguir e você vai me agradecer depois, que vai ser muito mais fácil. Depende também das pessoas. A gente já teve uma fotógrafa que eu fui ensinar ela edição de imagem. Eu falei: ai, olha, você vai demorar um pouquinho, uns dias para acostumar com a mesa digitalizadora. Em meia hora ela já estava usando, assim, tranquilamente, bem tranquilo mesmo. E outras pessoas que tinham dificuldade demoraram no máximo uma semana pré-acostumando, mas você precisa insistir, não pode começar e falar, ai que ruim, vou largar e guardar. Não, ela é bem boa. A Ivana falou, eu já tive uma versão dela, mas não é compatível com o iOS, que é o sistema do Mac. Então, se você... todas são compatíveis. O que você tem que fazer na hora que for instalar uma mesa digitalizadora, você entra no site, por exemplo, eu uso da marca Wacom, na verdade é o Wacom, mas no Brasil a gente fala Wacom. Você entra no site e escreve Wacom Driver, daí você vai no driver, lá no site vai ter qual que é o sistema iOS do seu Mac. O meu sistema iOS é tal, você olha aqui no computador, você vai saber qual é. E aí você olha o driver, que é a versão para o seu computador, versão indicada. Aí você baixa o driver de instalação e ele vai funcionar. Todos os modelos de mesa digitalizadora, não só da Wacom, de outras marcas, eles servem tanto para o sistema da Apple, né, os MacBooks, né, os computadores, os iMacs, ou para sistema Windows, para qualquer um. Então, vai servir, tanto faz o sistema. A Ivana falou assim, não consegui atualizar, ela tem uns 8 anos. Pode ser por isso, porque ela é muito antiga. Daí chega um período assim que não há mais atualização para aquele modelo, aí você tem que trocar, é por isso, tá? Então acontece isso, ele fica ultrapassado e aí não tem mais versão de atualização, ele te obriga a comprar um modelo novo. Esse modelo aqui que eu tô usando é o Wacom One. É o modelo mais baratinho de Wacom que tem lá no site. Dá pra comprar aqui no Brasil, acho que deve estar em torno de uns R$ 400. Eu sempre tive dessa marca e esse aqui acho que é a quarta mesa assim que eu tenho. Não troquei porque estragou, eu fui trocando as versões para atualizar, até chegar essa aqui que ela é Bluetooth, ela é sem fio. Mas daí quando tá acabando a bateria, você conecta no cabinho e ela recarrega a bateria. Então, comprei esse modelo aqui, é o Wacom Intuos. Vou voltar aqui para edição. Para a gente completar o fundo aqui, esse fundo que tá faltando. A Bel fotografou assim meio de baixo e aí pegou ali faltando a mantinha, porque a gente fotografou isso aqui na casa do cliente, né? Essa sessão aqui do Pedrinho foi na casa do cliente, a gente foi até lá, casa do Pedrinho. E lembrei da propaganda. A criança chega e fala: quero ir na casa do Pedrinho, que é um negócio de. Como é que é o nome? Cheirinho de Pedrinho. Mãe, quero fazer cocô. Tá bom, vamos. Não, eu quero ir na casa do Pedrinho. E a gente foi até a casa do Pedrinho. E quando a gente fotografa na casa do cliente, normalmente a gente leva o suporte mini. E esse suporte mini, às vezes, falta um pouquinho aqui do fundo e tem que completar a manta, tá? Então, vou mostrar aqui como completar a manta. E usando aqui a mesa digitalizadora vai ser muito mais fácil fazer isso do que se eu tivesse com o mouse ou se eu usasse aqui o trackpad do notebook, porque eu edito as imagens no notebook. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar alguma ferramenta de seleção. Aqui em cima tem várias. Mas, normalmente, eu seleciono com a ferramenta Pet Tool, que é a ferramenta... Deixa eu ver em português o que é. Ferramenta de correção
Assim como eu uso ela para selecionar a imperfeição da pele e retirar, porque basicamente ela seleciona, eu vou usar essa mesma ferramenta para selecionar esse pedacinho aqui que está faltando. Só que em vez de eu arrastar e levar para a parte boa, que a ferramenta faz isso aqui, né? Eu arrasto e levo para outra parte. Nesse caso, ele completou perfeitamente, mas normalmente ele não completa assim, então, de forma perfeita, tá? Porque em cada imagem é um novo caso e existem várias formas de completar o fundo. Então, a primeira forma foi essa aqui que eu mostrei, tá? Então, eu vou desfazer isso. Desfiz. Ctrl Z desfaz, tá? O que vocês estão fazendo aqui no Photoshop. Só dá Ctrl Z. Eu vou vir aqui em cima da barra superior em editar. E aí aqui tem várias opções, que é preencher sensível ao conteúdo. Em inglês é fill e a outra opção é Content Aware Fill. Normalmente eu uso essa opção Content Aware Fill, que foi adicionada a partir da versão do Photoshop CC. Se for as outras versões, por exemplo, CS6, CS5, não existe esse Content Aware Fill, que é preencher sensível ao conteúdo. Não existe. Só existe o preencher. Mas a partir da versão CC do Photoshop já tem esse Content Aware Fill, que eu adoro ele. Só clico e aí ele vai abrir uma janelinha e essas partes verdes aqui que estão aparecendo é de onde ele não tá pegando. Tipo, não tá pegando a amostra dessas partes, ele tá pegando das outras. E aqui do lado direito aparece um preview, onde tá completando o fundinho, tá? Então, se eu achei que completou direitinho, eu dou um OK aqui na parte inferior direita, e aí o fundo completou. Dá um Ctrl D para desselecionar, e aí tá perfeito o fundo. Só que percebam aqui nas camadas que ele fez uma camada nova. Se eu clicar aqui nela, vocês vão ver que aqui essa camada nova é só o pedacinho que ele completou. É só o pedacinho. Aí você pode juntar essas duas camadas, dar um Ctrl E, ou deixar assim do jeito que está. Então eu vou desfazer também isso que eu fiz. Qual que é a outra opção que eu posso fazer aqui para completar esse fundo? Eu posso usar a ferramenta carimbo, que nesse caso eu acho que o carimbo aqui não vai ser tão bom. Deixa eu desselecionar, mas eu acho que o resultado não vai ser tão satisfatório. Até vou duplicar mais uma vez, porque eu mexi bastante. O carimbo, aqui tá opacidade 100%, fluxo 100%, aqui tá 0 de dureza, 0 hardness. Na verdade, ao invés de deixar aqui a opacidade em 100%, eu vou deixar menos. Vou deixar, acho que uns 60. Vou pegar uma amostra e vou passar aqui. Vou pegar mais uma amostra e vou passar aqui. Mas eu acho que aqui não vai ser muito bom essa opção. Tem casos que o carimbo vai ser bom, tem casos que não vai ajudar tanto. Que ficou mais complicado, que já não completou tão bem. Aqui, para ficar bom esse resultado, o que eu tenho que fazer? Tá, acabei de usar o carimbo. Não ficou tão bom, porque digamos que as outras opções tivessem ficado pior e eu tivesse que usar o carimbo. Então, nesse caso, eu ia ter que pegar a ferramenta de degradê, pegar uma amostrinha aqui do fundo e fazer um pouquinho aqui de degradê para dar uma disfarçada e suavizar aqui em volta. Aí eu pego uma cor, jogo aqui e já disfarça um pouquinho, que eu completei aquele fundinho. Já disfarçou um pouco, mas eu não gostei tanto do resultado, eu prefiro o resultado dos outros, tá? Então, vou deletar. E eu vou preferir a opção, nesse caso, que eu tinha selecionado aqui, ó. Aqui, que eu selecionei com essa ferramenta de correção, que é Pet Tool, e eu arrastei para cá. E, ó, completou perfeitamente o fundo, mesmo esse fundo ele sendo um pouco irregular. E aqui está completo esse fundinho. E agora vem a edição, né, normal que a gente ia editar a pele, editar as imperfeições, o tom de pele aqui do bebê, essas outras coisas. Só que hoje eu estou mostrando para vocês como completar o fundinho. A próxima imagem que eu vou editar vai ser a do flocate. Então, eu vou vir aqui no Lightroom. Então, eu vou pegar aqui essa foto da Ana Luísa. A Sabrina perguntou, e quando o fundo é de madeira? Você vai fazer da mesma forma, Sabrina. Quando o fundo for de madeira, tem casos que você vai conseguir selecionar com
uma das 3 formas que eu te mostrei. Mas também vai depender do fundo, de como, o quanto tá faltando, tá? Porque daí vai dar mais trabalho. Então, eu vou mandar essa foto aqui, da Ana Luísa, pro Photoshop. Beleza, veio aqui a imagem pro Photoshop, vou duplicar ela para conseguir completar esse fundo. E aí eu vou ver agora qual método aqui, qual o caminho que vai dar certo. Eu vou selecionar o que tá faltando aqui em cima, na esquerda e na direita também. Eu vou fazer um de cada vez, porque funciona melhor, tá? Um de cada vez. Tá, selecionei aqui o pedacinho que tá faltando, vou vir em editar, preencher sensível a conteúdo, Content Aware Fill. Agora eu vou ver como que ele vai completar, se vai ter dado certo ou não. Dá um ok, tá carregando aqui, completou. Completou e ficou bom aqui desse lado. Então, beleza. Agora eu vou selecionar aqui do outro lado, do lado direito. E aqui nesse caso, eu vou fazer como o do Pedrinho ali, que eu só selecionei com a ferramenta de correção e arrastei. Opa, e arrastei pro lado. Só que nesse caso, eu acho que não vai ficar muito bom. Olha, até que ficou. Deu certo também. E aqui também, na parte inferior direita, vou selecionar esse fundinho. Não é que tá faltando, é que ficou mais baixo, ficou escuro. Deixa eu ajustar. Ah, deu certo também. Olha só, gente. Podem usar o flocate pequenininho, que vai dar certo a edição. Agora, o que eu vou fazer aqui para ficar mais uniforme esse fundo? O que normalmente a gente faz com o flocate? Vou adicionar aqui uma camada vazia, uma camada em branco, tá? Porque eu vou usar o degradê para suavizar um pouco aqui em volta o flocate e deixar a evidência aqui, deixar o bebê em maior evidência. Então, eu vou fazer. Coloquei aqui uma camada vazia, cliquei aqui na ferramenta do lado esquerdo, a ferramenta de degradê. Eu estou usando aqui a opacidade em 30%, tá no modo normal. E eu estou usando, aqui em cima existem 5 opções. Eu estou usando a primeira opção da esquerda. Eu não sei o nome dele, mas é o primeiro da esquerda. É um degradê linear. Eu acho que o nome dele é esse, é um degradê linear. Então, eu vou clicar aqui com o Alt para pegar uma amostrinha de cor, aparece esse conta-gotas. Eu vou clicar em alguma parte e vou fazer o degradê aqui, de cima para baixo, para dar uma suavizada. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, aqui em cima na parte direita também, vou pegar um mais escuro. Sempre procurem, assim, seguir a cor que tá predominando aqui, a tonalidade. Por exemplo, aqui em cima, desse lado tá um pouco mais escuro, então você pega com o Alt uma amostrinha de cor um pouco mais escura. E assim você vai fazendo em todas as partes, para não ficar esquisito. Aqui embaixo também, vou pegar uma tonalidade um pouco mais escura, porque esse lado tá mais escurinho. E aí você vai fazendo isso aos poucos e vai vendo como que vai ficando o resultado. Beleza. Se você achar que esse degradê pegou aqui na pele do bebê, sem querer, assim, você arrastou e jogou aqui em cima da pele dela, o que você pode fazer? Pode adicionar uma máscara. Lembra que ontem a gente falou de máscara? Vem aqui embaixo, tem esse ícone que parece uma bandeirinha do Japão, é a máscara. Aí eu vou pegar o pincel, vou colocar, escolher aqui do lado esquerdo tem esse preto e o branco. Se você quer esconder a cor que estiver pegando aqui no bebê, você vai deixar a cor preta, que você quer esconder esse efeito. Então, o que eu vou fazer? Aqui tá a opacidade 100%, eu vou diminuir um pouquinho, vou colocar tipo 50%. E o pincel tá 0 de dureza. Então, vou deixar ele maiorzinho e vou passar aqui em cima do bebê, porque eu quero esconder esse efeito. Pronto. E observem que aqui a máscara, do lado direito, aqui nas camadas, a máscara ficou pretinho ali onde eu passei, porque eu tô escondendo esse efeito, né, para não pegar a cor azul na pele do bebê. E aqui tá pronto. Completei o fundo, vou mostrar pra vocês como que era antes. A imagem veio assim, e agora ela tá assim. Completei o fundinho. Se eu fosse completar esse fundinho com o carimbo, por exemplo, poderia ser que tivesse ficado aqui muito marcado o flocate, podia ficar estranho. Tem casos que o carimbo funciona melhor. Tem casos que selecionar aqui com essa ferramenta de correção e arrastar funciona, às vezes não. Então vai depender da imagem. Então é bom vocês saberem que existem várias opções, porque aí na hora de editar a imagem, se você faz um jeito e fala, não tá ficando bom esse resultado, vou usar outra opção, vou fazer de uma forma diferente, fiz com outra coisa, funcionou melhor. E aí vocês vão fazendo e achando o que funciona melhor. Porque aqui no Photoshop existem muitas maneiras de se fazer exatamente a mesma coisa, existem vários caminhos. E aí o ideal é usar
o caminho que mais agrada a vocês ou que chega no resultado que vocês preferem. O que mais eu faria nessa imagem aqui da Ana Luísa? Eu ajustaria um pouquinho aqui do flocate do lado esquerdo. Não zoom. Aqui eu ia ajustar um pouquinho para deixar mais redondinho. Essa outra parte aqui do corpo tá bem certinha, mas quando a gente enrola o bebê no wrap e não tá bem redondinho o corpo, o formato não tá bem agradável assim, eu dou uma ajustada no Liquify, que é a ferramenta dissolver. Só que tem que lembrar, eu vou usar a ferramenta dissolver agora. Só que a camada aqui de cima, tem que sempre observar a camada. Eu usei uma camada que eu fiz um ajuste, então uma camada que eu peguei em branco, uma camada vazia com uma máscara. E ela que tá aqui por primeiro selecionada. Se eu for pegar aqui a ferramenta, o Liquify, a ferramenta dissolver, eu não vou conseguir mexer na imagem. Eu vou estar mexendo naquela camada, porque é ali que está selecionado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso clicar na imagem, que é a camada de baixo. Aqui que está a imagem do bebê. Agora sim, eu posso vir em filtro, Liquify ou dissolver. Ele vai abrir uma nova janelinha. Essa janela aqui, vou deixar ela um pouquinho menor, essa janela. E aí, que ferramenta eu vou usar aqui para conseguir ajustar o corpo do bebê? Eu vou pegar a primeira ferramenta, o primeiro ícone, que é um dedinho, assim. Beleza, peguei essa ferramenta, ela é um círculo, e no círculo tem que deixar ela bem grande. E o que vai funcionar é bem no meio. Eu coloco o círculo aqui bem no meio de onde eu quero ajustar e arrasto um pouquinho. Sempre bem sutil. Porque se vocês fizerem ou com essa ferramenta com o círculo muito pequenininho, ou fizerem muito forte, vai acabar estragando a imagem, tá? Então tem que cuidar para não parecer que se mexeram demais. Vou ajustar um pouco aqui embaixo para ficar mais redondinho. E eu mexi bem sutil mesmo, tá? Agora eu vou clicar aqui do outro lado da parte inferior direita, tá escrito Preview, que é pré-visualização. Então, vou desabilitar o preview e aí eu consigo ver o antes e o depois. Já estava bonitinho assim o enroladinho dela, mas olha só como agora fica um pouquinho mais harmônico, mais agradável. A gente olha e vê que tá perfeito. Então eu ajustei um pouquinho. Agora eu vou dar um OK, ele vai fechar essa janela e a imagem já vai vir aqui com o ajuste que eu fiz na ferramenta dissolver. Agora já está prontinha aqui essa imagem. Ok, eu não editei a pele dela ainda, essas coisas. O que eu vou fazer para editar a pele dela? Para usar essa ferramenta Pet Tool, que é a de correção, ou o band-aid com bolinha, que é o pincel de recuperação de manchas, que em inglês é Spot Healing. Você pode selecionar esse, que é Spot Healing, e aí só vai passando aqui na pele do bebê e tirando as imperfeições. E aí vai passando em tudo até tirar todas as imperfeições de pele. Ou pode escolher a outra ferramenta, que é a Pet Tool, a ferramenta de correção, seleciona e arrasta para a parte boa. Só que quando vocês estão editando a pele, sempre dei bastante zoom, não tenho medo de dar zoom na imagem. Porque se tá assim de longe, você tentando editar, assim, tô selecionando, fazendo as coisas que tá longe, você não tá vendo direito o que tá fazendo. E pode deixar a pele muito marcada. Então, se você dá um zoom, vem bem pertinho, consegue editar com mais precisão. E como eu estou usando a mesa digitalizadora, eu consigo fazer isso muito mais rápido e com muito mais precisão do que se eu estivesse usando o mouse. Não cansa minha mão, não dói o pulso e fica muito mais fácil, tá? Então, todas as imperfeições eu vou tirando aqui da pele do bebê. Inclusive, algumas expressões aqui, que parece que o bebê tá bravinho, às vezes eu tiro para deixar sempre o mais suave possível. A Juscelie está me perguntando se eu não uso o pincel de mistura para pele. Eu não uso, não costumo usar, tá? Particularmente, eu não gosto dessa ferramenta. Mas se você gostar e funcionar para o seu trabalho, tá tudo bem, porque o Photoshop tem muitos caminhos para se fazer a mesma coisa. Mas eu não gosto de usar ele. Não gosto porque não gosto, tá? Não é por nada. Beleza, aqui praticamente eu já tirei todas as imperfeições da pele dela. E aí eu continuaria editando o tom de pele, mexendo várias outras coisas. Mas hoje o foco é completar o fundo e fazer a fusão de imagem, que vai ser o próximo passo. Aqui da mãozinha também é tirando todas as imperfeições, assim como eu tô mostrando. Aqui essa imagem tá o fundo completo, imperfeições retiradas e tá perfeitinha. Corpinho aqui perfeito e tá ok. Agora a próxima foto que eu vou editar para mostrar mais dicas, essa aqui do Pedrinho, fusão de imagem.
da pose do sapinho. Tanto a pose do sapinho quanto saquinho de batata, o ideal é fazer fusão de imagem, porque o bebê ainda não tem estrutura, ele não consegue se manter nessa pose. Você até eventualmente pode conseguir equilibrar o bebê nessa pose, mas o risco é muito grande do bebê tombar, ou ele, mesmo que o bebê não tombe, ele não tem condições de sustentar a cabeça. Se você conseguir equilibrar é porque ele simplesmente equilibrou, mas você pode estar causando prejudicando as articulações do bebê e pode estar prejudicando ele de alguma forma ali, porque o corpo dele ainda não está preparado para suportar o peso, porque a cabeça do bebê, quando vocês olham, tem quase 1/3 do corpo e é muito pesado e o bebê não tem estrutura para conseguir segurar ali. Então, essa pose precisa ser feita com fusão de imagem, tá? E a pose do saquinho de batata também. E aí, quando vocês observam aqui essa imagem, vocês conseguem ver que ela girou um pouquinho, né? Na hora que eu troquei a mão, a Bel se mexeu um pouquinho, mas mesmo assim é possível fazer edição de imagem. O que seria ruim é que assim, só girou um pouquinho, ela só desceu a câmera quando foi fotografar essa segunda. Ela entortou um pouquinho a câmera para direita. O que seria ruim é se ela tivesse mexido, por exemplo, tá aqui bem de frente e aqui ela fotografou mais de lado, assim, mudou o ângulo. Aí sim não seria possível a edição dessa imagem. Mas como ela só desceu um pouquinho a câmera, ok, isso é simples, a gente consegue corrigir lá no Photoshop, não tem problema nenhum. E a ideia é essa, quando vai fotografar, por exemplo, está segurando, apoiando aqui a cabeça do bebê, faz 2, 3 cliques, não tira a câmera do rosto, continua ali paradinho, quietinho, fala para a pessoa, ou para o assistente, pode trocar, aí o assistente troca a mão, segura ali embaixo, e assim, não é apertar os bracinhos. Tá vendo ali que eu não tô apertando o bracinho, eu tô mais segurando nas mãozinhas para cima, porque eu tô sustentando o peso da cabeça do bebê. Então não adianta eu simplesmente segurar ali os 2 bracinhos juntos e apertar os bracinhos do bebê. Eu preciso, com a minha mão, segurar o peso da cabecinha, assim, fazendo uma pressão para cima, para sustentar a cabeça do bebê. É isso que eu tô fazendo. E agora a gente vai mandar essas 2 fotos lá pro Photoshop. Então, vou dar um Ctrl E para essa imagem abrir lá no Photoshop. E aí eu preciso abrir a outra imagem também. Próxima imagem, dá um Ctrl E ou clica com o botão direito, editar em Photoshop, espera abrir essa imagem e ok. As 2 imagens estão aqui nessa parte superior, tem o nome das imagens e as 2 estão aqui. E agora como é que eu vou fazer a fusão dessas imagens? Eu vou usar a ferramenta mover, vou clicar em uma dessas imagens, vou desencaixar. Ó, desencaixei a imagem, tá? Tô vendo as 2 imagens aqui. Com essa mesma ferramenta mover, eu vou clicar aqui na imagem que tá solta, jogo em cima da outra. E agora eu tenho as 2 imagens, uma em cima da outra. E quando eu olhar aqui na parte das camadas, eu consigo ver que tem a foto aqui que tá no plano de fundo, background, é a que já estava, segurando a parte superior da cabecinha, e a foto que eu joguei em cima, segurando aqui a parte de baixo, tá? Então, tá uma foto em cima da outra. E agora eu preciso juntar essas 2 imagens para criar uma só. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui mesmo na parte das camadas, em opacidade eu vou diminuir a opacidade dessa camada 1 aqui, que tá por primeiro. Vou diminuir até o quanto eu consiga enxergar a foto de baixo. Por quê? Porque eu preciso encaixar uma cabecinha na outra ali, bem certinho. Vou dar um zoom, vou tentar ajustar aqui a imagem. Perceba que os olhos aqui já praticamente deu certo. Beleza, eu vou deixar assim. Agora eu vou voltar a opacidade para 100%. E o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar uma máscara. Então eu vou clicar aqui embaixo, na parte inferior direita, no ícone que parece a bandeirinha do Japão, que é para adicionar uma máscara. Normalmente eu faço a fusão da imagem pela parte de cima da cabeça. Eu prefiro apagar a mão que está na parte superior aqui. Só que eu coloquei a máscara e eu tô vendo a parte inferior. Tô vendo minha mão aqui embaixo. E eu prefiro fazer pela parte de cima. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui a máscara. Eu vou esconder essa foto que eu tô vendo. Vou dar um Ctrl I. A máscara ficou preta. Eu escondi essa foto e eu estou vendo a foto de baixo. Agora sim eu vou conseguir apagar essa minha mão que tá aparecendo
e vai aparecer esse pedacinho da foto de baixo, que assim eu acho mais fácil fazer. Então agora eu vou pegar o pincel, vou deixar o pincel com opacidade 100%, fluxo também vai estar 100%, e aqui a dureza vai estar em 0 hardness, para ficar bem suave isso. Agora eu aproximo, eu diminuo o tamanho do pincel, né? Perceba que eu tô passando aqui, ó, o pincel e não está acontecendo nada. Por que não está acontecendo nada? Porque eu esqueci de inverter a cor aqui, ó. Tem esse preto, do lado esquerdo aqui, ó, o preto e o branco, esses dois quadradinhos. Se a camada tá preta, eu preciso pintar com o branco. Se a camada está branca, eu pinto com o preto. Então, se eu estiver passando aqui o pincel não está acontecendo nada, porque eu estou pintando com a mesma cor. Eu inverti aqui para branco e agora eu vou passar. E agora eu já começo a ver esse pedacinho da cabeça da foto que está, na verdade, em cima, né? Ela não está embaixo. E assim eu vou tirando a mão. Vou diminuir um pouquinho a opacidade do pincel, deixei 30%. E ainda preciso ajustar um pouco aqui, ó, do ladinho, porque ele não ficou bem certinho aqui a fusão. E pronto, tá pronta a fusão de imagens. Se eu desabilitar essa camadinha, ó, tava assim, agora tá assim. Ajustei. Vou tirar um pouquinho aqui da sombra. E tá pronta a fusão de imagens. Se, por exemplo, eu tivesse alinhado errado aqui essa imagem, ou na hora de fotografar a Bel tivesse se afastado ou aproximado e não tivesse dado exatamente o tamanho, assim, ó, a proporção aqui da foto, eu ainda posso dar um Ctrl T e ajustar o tamanho, se fosse necessário. Ó, consigo ajustar. Se precisar, eu consigo girar um pouco. Enfim, ainda eu tenho esses recursos para conseguir ajustar direitinho a imagem. E se eu tivesse errado alguma coisa, eu pintei a mais, eu fiz alguma coisa a mais, eu pego o pincel, tipo aqui. Eu pintei errado, comecei a passar aqui e não deu certo. Ó. Eu simplesmente inverto aqui a cor que eu tô pintando em branco ou inverto para preto e escondo o que eu estava fazendo. Eu posso fazer ou desfazer o que eu estou mexendo aqui na imagem usando a máscara. Por isso que a máscara é tão boa. Prontinho. E agora como é que eu vou editar essa imagem? Como é que eu vou tirar as imperfeições de pele, fazer as coisas, se aqui tá uma foto em cima da outra e ainda tem essa máscara? Vai me atrapalhar um pouco na edição. Então, o próximo passo é, ou seleciono as duas imagens, clico com Command ou com Shift, com Ctrl Shift eu seleciono as duas imagens, ou eu dou um Ctrl E e achato essas duas imagens, transformo em uma só, ou eu posso, porque, por exemplo, se eu tivesse editado essa imagem e não tivesse percebido que, ficou uma falha ali, ficou um pedaço ali do meu dedo aparecendo, eu não percebi. Se eu tivesse editado toda essa imagem até o fim e tivesse percebido que a fusão não ficou tão boa, que eu fiz alguma coisa errada, e eu tivesse juntado todas essas imagens, dado um Ctrl E, eu teria que refazer tudo, teria que editar do zero essa imagem e fazer a fusão novamente. Para que isso não aconteça e para que eu possa mexer em alguma parte específica aqui da fusão da imagem, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando que é Ctrl, Alt, Shift, E. Ctrl, Alt, Shift, E. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas camadas em uma nova, só que eu preservo essas duas camadas. Diferente do Ctrl E. O Ctrl E, ele simplesmente ia juntar tudo em uma só. Tem que clicar tudo junto para juntar as camadas. Ctrl, Alt, Shift, E. E aí ele vai juntar tudo e criar uma nova camada, tá? E agora, como que eu vou fazer? Vou ajustar esse fundinho aqui em cima, essa parte superior direita. Vou clicar aqui na foto, vou pegar a ferramenta de correção, vou selecionar e arrastar. E pronto, completei aquele fundinho que estava faltando. E tem uma coisa que me incomoda aqui um pouco nessa imagem, que o cabelinho dele aqui ficou, tem uma pontinha aqui em cima.
incomoda um pouco. Então posso vir aqui em cima em filtro, naquela ferramenta dissolver, e posso ajustar aqui para ficar bem certinho o cabelinho. Então novamente a gente vai pegar aquela ferramenta com o dedinho assim, ó, a primeira. Vou ajustar um pouquinho aqui, para deixar bem certinho a cabecinha. E até aqui na fusão da imagem, se tivesse alguma coisa errada, assim, uma coisa torta, dava para ajustar. Por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, para vocês entenderem melhor. Aqui embaixo, nos cotovelinhos, ó, ficou bem retinho, tá aqui, ó. Ficou bem retinho aqui embaixo os cotovelinhos, os bracinhos aqui. Se tiver esquisita essa parte, aqui na imagem não tá esquisito. Mas se você achar que tá esquisito essa parte, você também pode ajustar um pouquinho assim. Deixa eu desabilitar aqui o preview. Olha só. É só um detalhe, isso aqui talvez eu nem faria nessa imagem, mas se vocês quiserem também dá pra fazer. E pronto. Olha só o antes e depois, ó a cabecinha e ó ali embaixo os bracinhos. E aqui tá prontinho. Então, o que eu mostrei pra vocês hoje? Como completar aqui o fundinho que tava faltando na manta. Mostrei 3 formas diferentes como fazer isso. Aqui na segunda imagem, mostrei como completar esse flocate de uma forma mais harmônica e ainda usar o degradê para suavizar aqui essa imagem. E também mostrei como ajustar aqui um pouquinho do wrap, que na verdade são duas. Eu mostrei a fusão de imagem, como ajusta uma, diminui a opacidade, ajusta uma certinho sobre a outra, adiciona uma máscara e tira a mão que está segurando. Então, qualquer tipo de fusão de imagem vai ser exatamente dessa mesma forma aqui que eu mostrei da pose do sapinho, tá bom? Então, hoje basicamente eu mostrei para vocês como fazer essas fusões de imagem e como completar o fundo, porque isso muitas vezes toma muito tempo da pós-produção, toma muito tempo de edição de vocês, e às vezes vocês estão fazendo uma forma que não é a melhor, não consegue atingir o resultado que deseja. Você olha assim e fala, eu demorei meia hora para editar essa foto, tentei completar o fundo, tentei fazer essa fusão de imagem, não ficou bom, e eu não sei o que fazer para melhorar. Então, eu mostrei várias maneiras de como você pode fazer isso, porque cada caso é um caso. Existem muitas maneiras de se chegar no mesmo resultado, só que para cada caso vai exigir uma maneira diferente.